Olá, eu sou o Carlos Biguetti e você está no canal Mistérios do Desconhecido. Hoje a gente recebe aqui uma presença internacional. Eu vou falar com o Luiz Dias, que fala direto de Londres e procurou a gente para contar algumas coisas que acontecem com ele, não é mesmo, Luiz? Boa noite, conta pra gente por que você nos procurou e que episódios, que fenômeno que você está vivendo por aí. Boa noite, Carlos. Primeiramente, queria agradecer por vocês aí ter aberto esse espaço para me compartilhar algumas das minhas projeções astrais. Eu procurei o canal porque quando eu vi a entrevista sua com Wagner Borges e o outro Carlos do canal Afinal que Somos Nós. Sim. Então aí eu vi ali uns comentários que o Wagner Borges, ele é vamos dizer assim, o pai da projeção astral, que quem estuda projeção astral e não conhece o Wagner Borges está estudando pelo caminho errado. Enfim, Ou não tudo ainda, né? Ou não viu tudo ainda, que ele é uma referência realmente, né? é, enfim, aí eu procurei o canal de vocês para compartilhar algumas experiências comigo, que aconteceu comigo, que nem você falou que eu sou internacional aqui da Inglaterra, eu não tenho com quem compartilhar. A única pessoa que eu compartilho aqui é minha esposa, das projeções. Então, vocês abriram o espaço para mim compartilhar as minhas projeções astrais. Muito É, obrigado mais uma vez. imagina, a gente que agradece, seja bem-vindo. Vou aproveitar aqui esse momento para sugerir quem não seja inscrito no canal ainda, que aproveita, se inscreva, curta, compartilhe os vídeos, né? Esse e outros vídeos que você acompanha aqui no nosso canal Mistérios do Desconhecido e coloca a cidade no Brasil ou no mundo de onde você assiste, de onde você acompanha a gente. Se você tiver alguma história para compartilhar, algum fenômeno que você vive, como é o caso do Luiz, você pode escrever para mdd, de Mistérios do Desconhecido, .canal@gmail.com. E aí a gente vai conversar com você, assim como fiz com o Luiz, e aí a gente organiza um dia para fazer a gravação como estamos fazendo com o Luiz hoje. Mas a gente conversou ali alguns meses atrás e você contou para mim algumas das suas primeiras aventuras fora do corpo, né? Então, assim, você conhece muitas pessoas, né? Muitos estudiosos, imagino que você já tenha lido também livros sobre o assunto, mas eu queria saber, assim, para a gente começar lá do comecinho mesmo, né? Quando que esses fenômenos começaram? Você entende que eles começaram porque você foi atrás, você estudou a respeito, né? E começou a criar ambientes e se colocar, né, o seu corpo físico aí de um jeito que para torná-lo mais suscetível à experiência, ou você entende que pode ter havido o que os nossos amigos aí mais estudiosos consideram como um patrocínio, né, que vamos dizer assim, entidades extrafísicas tenham dado uma facilitada para que essas experiências suas acontecessem. Ô, Carlos, é uma pergunta bem interessante. É que, assim, ela acontecia, só que eu nunca tinha estudado sobre o assunto. Eu achava que era sonho que acontecia comigo. Eu não comentava com ninguém e ficava por isso mesmo. Aí, quando eu morava no Brasil, eu costumo ter paralisia do sono. Só que comigo não é toda noite, não é todo ano. É muito que nem aqui eu já estou aqui na Inglaterra há 7 anos. 4 vezes aconteceu aqui a paralisia do sono. Então, não é, em 7 anos, aconteceu só 4 vezes. Então, assim, ela surgiu quando eu morava aí no Brasil, a paralisia. Eu tinha paralisia, tinha saída do corpo, só que eu não sabia o que era e ficava como sonho. Até um certo dia, eu estava aqui em casa, a minha esposa começou a acompanhar os assuntos sobre espiritualidade. A gente sempre acompanhava o espiritismo. Aí no Brasil a gente frequentava um centro espírita. Então eu sabia que era desdobramento. Para mim eu achava que era só quem é médico saía, que você tinha que ter uma preparação, que não sei o quê. Então o assunto não me agradava. No espiritismo, eu vou ser bem sincero, eu ia por ir, acreditava em tudo que era falado, nunca duvidei. Então, aí conforme o tempo foi passando, aqui em casa minha esposa começou a acompanhar assuntos espiritualistas,
e queria que eu estudasse junto com ela. Ela trabalhava e ficava escutando os áudios no YouTube. Aí ficava, escuta, e ela me mandava os vídeos e tal. Eu falei, não tenho tempo para isso não. Aí eu olhava assim, pô, 1 hora e pouco, não tenho tempo não. Nossa, 2 horas de vídeo, uma live muito boa que aconteceu e tal. Eu falei, não tenho tempo para isso não. De tanto ela ficar vendo isso, de vez em quando ela assistia na televisão, aí ficou o nicho, no YouTube da televisão ficou o nicho. Um certo dia, eu estava indo almoçar, liguei o YouTube, vou procurar alguma coisa para me assistir enquanto eu almoço. Aí estava lá procurando. Aí tinha um vídeo que eu nunca tinha ouvido falar na época, era o Wagner Borges, só que eu não sabia quem era. E logo era um corte que estava escrito assim: se você tem paralisia do sono, faça isso. Sob medida para você. Exato. Encaixou. Eu falei, peraí. Cara, era um curto vídeo de 8 minutos. Se você tem paralisia do sono, relaxa seu corpo, que não sei o que você vai sair do corpo e tal. Aí aquilo ficou na cabeça. Falei, pô, tenho paralisia do sono. Aquilo me chamou a atenção. Tudo bem. Só assisti aquilo, continuei, vida que segue e tal. Não quis saber quem era ele na época. E vida que segue e tal. Até um certo... Cara, acho que depois de uns 15 dias, mais ou menos, eu estava viajando com a minha esposa aqui na Inglaterra mesmo. A gente estava numa casa de praia. E o meu corpo paralisou. Aí o meu corpo paralisou e eu querendo... Porque quando eu tinha paralisia, eu tentava me mexer de qualquer forma. O coração acelerava, a respiração. Aí eu... Puta, de novo essa merda, desculpa. De novo isso. Aí eu comecei a me mexer e tal. Aí eu, pô, peraí. Aí eu lembrei do que aquilo... Pô, eu vou fazer aquilo que aquele cara falou. Carlos, eu relaxei. Fiquei paralisado. Só que quando eu estava na paralisia, eu vi um ser em cima de mim, me segurando, e aqui, cara, ele começou a morder aqui, ó, começou a doer. Aí eu falei, pô, peraí, eu vou ver se aquilo é verdade, vou fazer o teste. Só que eu não tive medo desse ser, dessa entidade, né, que hoje eu sei que é uma entidade. Cara, eu relaxei, falei, vou me entregar, relaxei aqui, vou ver no que vai dar. Carlos, quando eu me entreguei, aí eu comecei a sentir um barulho que na época eu não sabia o que era. Hoje eu sei que é o barulho intracraniano. Parecia uma turbina de avião. Senti um ser do meu lado falando assim, ele morreu de novo. Aí eu fui sugado. Nisso, abri um portal. Parecia um aspirador me puxando assim. Nisso que esse é o portal, eu entrei. Eu não tinha forma, cara. Fiquei flutuando e eu consciente, cara. Lúcido, consciente. Caraca, o que aquele cara falou é verdade. Tô tendo uma projeção, saí do corpo. E saia voando que nem um balão hélio. Sabe? Bem lentamente, assim, voando bem lentamente. Era o céu azulzinho, assim, tinha as nuvens, tinha a montanha. Eu não sei se era o astral que eu tava onde eu estava. E comecei a flutuar. Aí via pessoas lá embaixo, tinha gente que falava, parecia que via um grupo de pessoas, que eu não sei quem que era, mas um me olhou para cima e me viu passando, e fiquei voando assim. Aí eu olhei para ele, ele ficou me olhando, e eu fiquei voando. Cara, foi uma sensação ótima, uma sensação maravilhosa, cara, nunca tinha sentido aquilo. E fiquei voando. E olha que interessante, eu não tinha estudado na época, não sabia o que era. Minha consciência falou assim, aí eu falei assim, eu preciso voltar pro corpo, senão eu vou perder essa experiência. Eu não posso ficar tanto tempo fora do corpo. Nisso que eu pensei no corpo, eu voltei. Eu fui puxado pro corpo. Quando eu encaixei, eu ainda continuei paralisado. E o ser ainda estava em cima de mim. Aí foi que eu fiquei com medo. Falei, pô, mas por que isso de novo? Aí eu fiquei com medo. Aí comecei a tentar me mexer, não conseguia. Aí eu comecei a fazer uma oração, qualquer oração ali que vinha na mente, comecei a rezar um Pai Nosso ali e tal, para me tirar daquilo, porque estava bem... Já tinha perdido a graça, vamos dizer assim. Aí quando eu comecei a rezar, aí foi que eu voltei, o corpo voltou ao normal.
Só que eu nem me liguei na entidade que estava. Eu fiquei tão eufórico com a emoção que eu sentei na cama e acordei minha esposa. Eu falei, acorda, acorda, tive uma projeção, tive uma experiência fora do corpo. Aí ela, toda sonolenta, quem é aquele cara que eu vi o vídeo? Quem é aquele cara lá que fala sobre isso e tal? Quem é? Ela, nossa, deixa eu dormir. Não, não, eu quero saber quem é o cara. Eu peguei meu celular, comecei, quem é o cara? Comecei a ver e tal. Aí, enfim, aí ela falou, quem é? O Wagner Borges? Eu falei, acho que é. Aí quando eu olhei e tal, enfim. Aí nisso, cara, essa minha primeira projeção foi um divisor de águas. Foi onde tudo mudou. Aí foi onde eu comecei a me dedicar, pô, vou querer ter aquilo de novo. Eu comecei a estudar sobre o assunto. Aí o meu nicho começou a mudar. Nicho no YouTube, eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar mais sobre o assunto. Essa foi a primeira projeção consciente, que foi assim um divisor de águas. Só para aproveitar então esse gancho, até então você só tinha os episódios de paralisia noturna ou terror noturno, como muita gente também classifica, né? Você não tinha tido a experiência propriamente dita e essa foi a primeira vez que você contou agora que deu certo realmente, que você conseguiu experienciar como é realmente uma projeção. É isso mesmo, né? Isso, porque quando eu tinha... E você já estava morando aí quando aconteceu efetivamente a experiência? Já estava morando aqui. Só que antes disso, essa foi a terceira projeção. A terceira projeção, não, desculpa. A terceira paralisia. A minha primeira paralisia que eu tive aqui foi em 2019. Eu não sei, meu corpo paralisou. A gente morava em outra casa, não é essa casa que a gente mora agora. E nisso que meu corpo paralisou, meu quarto ficou todo escuro. E eu tenho um conhecido, que ele já desencarnou, que era meu amigo aí no Brasil. E foi um acidente que foi meio que um acidente estranho, vamos dizer assim. Quando eu estava com a paralisia, eu vi ele em pé no meu quarto, todo nervoso, cara, com os olhos vermelhos. Eu olhava assim para ele e falava assim, eu paralisado. Mentalmente eu falava assim, eu falava o nome dele, eu não vou nem falar aqui para não ver ao caso. Falei, fulano, eu sei do que aconteceu. Você perdoou aquele cara que causou tudo isso? Aí ele olhou para mim assim, nervoso assim, cara, e falou, não! Começou a gritar, e meu corpo começou a paralisar de novo, eu comecei a me arrepiar. Aí eu comecei a orar, comecei a fazer uma oração ali para sair da paralisia e sair. Aí eu sentei na cama e falei, caraca, que doideira, que sonho maluco. Não sabia o que era. Falei, pô, que sonho maluco. Ele veio aqui e tal, enfim. A segunda paralisia, eu já morava nessa casa. Eu estava deitado de lado, minha cama... Aí eu estava deitado de lado para a porta. E eu moro num sobrado. O meu quarto fica no primeiro andar. E eu estava para... Ô, Carlos, é bem interessante isso, porque você sabe que vai acontecer. Antes de que aconteça, eu deitado... Tem sinais, já tem sintomas. Hã? Tem sinais, tem sintomas, né? Você pressente que é algo... Exatamente. Aí eu deitado de bruço, olhando para a porta, aí parece que veio alguma coisa, eu falei, pô, vou ter a paralisia. Aí tive a paralisia, só que dessa vez eu não tive medo, porque eu com um pouco do olho aberto, eu consegui ver a porta. E, cara, via alguma coisa balançando, subindo as escadas bem lentamente. Cara, meu corpo balançava junto com a subida, tipo, tum, 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 e o meu corpo balançando, e eu olhando para a porta. Quando eu olhei, aí eu olhando para a porta, aí veio um ser todo de preto, segurando um cajado, mas todo escuro e com os olhos vermelhos, segurando um cajado olhando para mim. Aí foi quando eu tive medo, eu comecei a rezar. Ele veio para cima de mim, veio tipo uma névoa, ele ficou em cima de mim. Aí eu comecei a rezar, fiz uma oração ali, um Pai Nosso e tal, aí ele pulou, a minha janela fica do outro lado, ele voou pela janela. Aí eu, caramba, essas coisas ficam acontecendo. Aí parei, saí da paralisia, eu falei, caramba, essas coisas ficam acontecendo, meu, que mal. Eu ainda não tinha tido a minha primeira projeção. Falei, caraca, que doideira, meu, por que isso fica acontecendo, meu? Caramba. Aí eu
Não, alguma coisa tem que. Aí foi na onde eu comecei a estudar. Aí na terceira, eu já tinha escutado o Wagner Borges. E foi o que fez toda a diferença aí no caso para você sair da situação do jeito certo, vamos dizer assim, né? Exatamente, que aí foi quando eu comecei a entender, foi quando eu já comecei a estudar, a me aprofundar, que nem você falou dos livros. Aqui eu não tenho muito acesso a livros do Brasil, eu não consigo ter muito acesso. E eu gosto do livro físico. Ah, manda em PDF, eu não consigo ler em PDF, fico ali com o telefone ali, não tenho paciência para isso. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar por audiobook. Eu escrevia no YouTube, eu via o Wagner falando, as pessoas falando e tal. Aí eu parava e olhava no audiobook, audiobook do livro tal, tal, tal. Aí tem. Falei, opa. Aí o que eu fiz? Eu criei um grupo só para mim jogar, para fazer tipo uma biblioteca. Eu coloco todos os audiobooks, tudo lá, e eu vou escutando gradativamente, tipo assim, um audiobook de 9 horas. Aí eu escuto ali, bom, parei 1 hora. Aí eu coloco lá no grupo. Parei esse livro em 1 hora, continuação de 1 hora para frente. E assim foi indo. Aí escutei o livro do Valdo Vieira, escutei livro vários livros que falam sobre assuntos não só da projeção, mas sim da espiritualidade, de espiritualidade em conjunto. Aí foi na onde aí começou a abrir a minha mente e tal. Aí na minha primeira projeção, depois da minha primeira projeção, eu comecei a querer sair de novo do corpo. E depois disso, cara, a paralisia parou. Acho que agora que eu sei como que faz para sair do corpo usando a paralisia, parou a paralisia. E eu comecei a sair fazer técnicas. Aí eu encontrei o Saulo Caldeirão, que é uma grande referência também da projeção. Ele tem um site que tem um curso básico, intermediário e avançado. Eu escutei todos os áudios dele ali. Aí uma coisa que eu achei bem interessante, que ele falou assim, mas por que você quer sair do corpo? Você quer ajudar os espíritos que lá precisam? Aí fez uma pausa assim no áudio e falei, é para isso mesmo, eu mesmo respondi. Aí logo ele falou assim, e por que você não ajuda quem está do seu lado? Aí eu, caraca, faz sentido, né? Faz sentido, né? Isso aí pegou pesado, né? Cara, aí eu comecei a mudar minhas atitudes, comecei a mudar a minha alimentação, comecei a mudar o jeito de viver, o jeito de tratar as pessoas que eu convivo. Fiz uma mudança totalmente radical. Aí eu ficava fazendo aí, escutei algumas técnicas, ia no YouTube, técnica para projeção astral e tal, eu ficava fazendo técnica ali, trabalhando. Aí o Wagner Borges até falava assim, deita e imagina uma luz no seu chakra frontal. Cara, eu comecei, não sentia nada. Depois de um tempo ali, eu comecei a sentir uma cosquinha no frontal aqui, não sabia o que era, não sabia o que era chakras. Comecei a estudar também sobre o assunto. Aí comecei a sentir uma cosquinha, aí comecei a sentir um clarão. Aí tal, aí comecei a estudar sobre os chakras, os 7 chakras principais. Aí eu falei, pô, em vez de eu ficar só pensando aqui, eu vou começar a pulsar nos outros. Não só nesse. Aí comecei a no laríngeo, no cardíaco, no umbilical. E assim sucessivamente. Ô, Carlos, eu comecei a sentir os chakras. A sentir mesmo. Pulsando. Aí eu, caramba, que interessante. Eu deitava na cama, fazia as técnicas energéticas. Comecei a fazer técnicas energéticas para entrar no estado vibracional, que agora eu sei. Meu corpo começou a formigar, as mãos começou a formigar, e eu, mas o que é isso? Formigamento e tal. Sabe quando você dorme em cima de uma mão, aí quando a mão fica toda formigando? Meu corpo começou a ficar daquele jeito. Eu comecei a estranhar. Aí entrava no YouTube, que o YouTube para mim era a escola. E né, eu costumo dizer, o YouTube é quem quiser usar o YouTube para melhorar, pô, é ótimo. É uma ferramenta bem poderosa, né? Exatamente, exatamente. Aí eu comecei a ver que eram as energias que estavam circulando e tal, comecei a ver. Então eu deixava rolar. Nisso,
eu deitava de barriga para cima para trabalhar ali as técnicas para tentar sair do corpo. E não conseguia, não conseguia, demorou. Aí depois da minha primeira projeção, eu demorei acho que uns 3 ou 4 meses para me ter a outra projeção. Só que aí teve um tempo que eu estava tão ansioso que eu ia desistir. Eu falei, ah, não, eu acho que isso não é para mim e tal. Só que, mesmo tempo, veio uma intuição. Pô, mas eu tô dormindo bem. Depois que eu comecei a trabalhar as energias, eu comecei a relaxar. Porque quando eu ia para a cama, amanhã tem que trabalhar, amanhã tem que pagar uma conta, e que não sei o quê. Hoje o cara ali na rua me fechou, levava os problemas para a cama. Só que depois disso, eu comecei a me desligar. Falei, comecei a trabalhar as energias, trabalhar os chakras, então eu comecei a dormir bem. Trabalhava os chakras, trabalhava as energias, ia dormir tranquilo. Dormia muito bem. Peraí. Aí, depois eu comecei a trabalhar, eu comecei a sentir todos os chakras, os 7 chakras principais. Eu penso, eu já consigo sentir uma cosquinha, a sinalética dos chakras. Uma vez eu estava, depois que eu consegui, vamos dizer assim, desbloquear os chakras, que eu comecei a sentir os chakras, eu deitado de barriga para cima, com as mãos do lado do corpo, as mãos elas começavam a levantar sozinhas. As mãos levantavam sozinhas, eu abaixava. Falei, pô, por que as mãos estão levantando? Aí, de novo, as mãos levantavam, eu falei, vou ver até onde vai. Lentamente, cara, lentamente, eu com os olhos fechados, as mãos levantavam e até lá em cima, aí ela abaixava sozinha. As mãos iam até lá em cima, abaixava sozinha. As mãos físicas ou as paramãos? Não, eram as mãos físicas, porque eu abria o olho e via as mãos lentamente, eu deixava fluir. Deixava fluir. A minha esposa viu também. Aí eu achei aquilo estranho e, cara, eu não achava a resposta para aquilo. Não achava. Só que eu deixava fluir. E depois, só que isso demorou acho que uns um mês. Toda noite a mão levantava e subia toda noite, um mês. Depois de um mês, ela não subia mais. Só que o que eu achei estranho, depois disso, quando eu faço assim, com as mãos, eu sinto as energias. Eu consigo sentir as energias assim. Aí, olha que interessante, isso foi em 2022. Em 2023, o Wagner Borges veio aqui para Londres para fazer uma palestra. Aí eu conversei com ele, falei um pouco com ele, eu falei, Wagner, quando eu deitava, as mãos dela subia sozinha e depois abaixava. Aí ele falou, estava ativando o seu chakra das mãos. Seus chakras das mãos estavam sendo ativados. Deixa fluir. Eu falei, não, isso não acontece mais. Já parou. Aí então ativou o seu chakra das mãos. Isso é normal. O seu chakra das mãos ativou. Pô, que bacana, interessante. Aí, voltando. Hã? Nada. Aí depois de uns 3, 4 meses fazendo as técnicas ali, só que assim, eu ficava fazendo as técnicas, ficava com o corpo todo vibrando e não tinha saída do corpo. Não tinha saída. Aí o Wagner ainda não tinha vindo aqui. Aí o Wagner mesmo falava, ó, cara, o que acontecia comigo, depois de um tempo, eu procurava, parecia que era... Eu entrava no YouTube e já tava lá um vídeo já me esperando que as coisas estavam acontecendo. Ó, não fica no estado vibracional, vai deitar e descanse, dorme, que se você tiver uma projeção, tem. Cara, depois que eu fiz isso, aí eu tive minha segunda projeção. Aí eu vou compartilhar aqui. Antes de você entrar na segunda, eu queria só te perguntar, quando você falou da primeira projeção, e é uma dúvida que muita gente tem, enfim, é algo que as pessoas que não acreditam em nada disso sempre levantam. Ah, mas isso é sonho. Ah, foi seu cérebro que fabricou isso. Conta pra gente qual é a sensação, como que você se sente durante uma projeção, em especial essa primeira, que pelo que você falou, já foi bem lúcida, né? Você teve percepções muito
com muita vivacidade, com muita intensidade tudo que você viveu. Fala um pouquinho das sensações, de como você enxerga, qual que é o seu senso de, vamos dizer, inteligência barra conhecimento, consciência do que está acontecendo, para discernir com relação ao... Ah, não seria um sonho, não seria um produto do cérebro? Fala, faz um apanhado disso tudo, comparando com essa nossa realidade, por favor. Certo. Então, um sonho você não consegue controlar. Um sonho, você tá ali, você tá sonhando com um tigre, daqui a pouco você tá numa praia com onda, você não tem controle. Na projeção, ela é tão lúcida, tão verdade, que é como se a gente estivesse conversando aqui. E lá, as cores são mais brilhantes, cara. É mais nítida as cores. Entendi. É uma sensação... e tem cores que não existe aqui, que não consegue... Eu não consigo saber que cor que era aquilo, que eu nunca tinha visto. E é uma sensação, assim, de liberdade, vamos dizer assim. Uma sensação de liberdade, porque num sonho você está ali, você está vivendo, vamos dizer assim. Você está só assistindo. Na projeção, você está controlando, você sabe o que está acontecendo, você é muito real que às vezes você tem que tomar até cuidado, que nem eu moro o meu quarto fica no primeiro andar, de olhar para a janela e falar, pô, será que eu tô fora do corpo? Será que eu não tô? Então, porque é muito lúcido, cara, é muito real. E dependendo da situação, você não sabe se você está numa projeção ou se você está acordado. Então, existem algumas técnicas para distinguir, que nem tem a técnica de você puxar o dedo, se o dedo esticar, opa, é uma projeção. Tem a técnica de você dar uns pulos, se você dar uns pulos e começar a flutuar que nem o homem na lua, opa, é uma projeção. Então, existem algumas técnicas. Então, assim, voltando à pergunta, o sonho, não tem como você fazer isso, não tem como você controlar. Ah, mas é coisa da sua cabeça. Cara, mas é uma coisa muito vívida. É uma coisa assim que você tá andando, você tá flutuando, você tá voando. Não tem como explicar. É uma sensação fora do comum, entende? Tem vários pesquisadores que já fizeram testes nesse sentido, não para provar nada para ninguém, mas para provar para si mesmos que o fenômeno é, enfim, genuíno. Você chegou a fazer alguma experiência do tipo de pedir para alguém deixar algum objeto, ir visitar a pessoa, ou você ainda está no começo, você não chegou nesse ponto ainda da investigação? Não, ainda não cheguei nesse ponto, ainda estou no começo, que nem a minha primeira projeção. Estou engatinhando, vamos dizer assim. Estou nas fraldas, porque em 2022, até hoje, não acontece comigo direto, não é toda hora, todo momento. A minha última, que nem a última projeção, acho que foi 20 dias atrás. Então, assim, eu faço as técnicas, eu deito para dormir, para relaxar, trabalho as minhas energias. Se tiver que acontecer, aconteceu. Se não tiver, ou às vezes pode até ter, eu não tenho, quando volto, não lembro, entende? Então, esses testes ainda não fiz. Eu até já comentei com a minha esposa, ó, escreve alguma coisa, deixa em algum lugar para mim ver se eu consigo ver. Só que a gente só conversou, ainda não colocou no papel. Não, não, perfeito. Eu quis fazer essas perguntas antes de você prosseguir, porque assim, todo mundo que veio aqui até agora são pessoas assim que têm as projeções já faz muitos anos, né? São muito estudiosas e muito experientes. Então, quando você mandou a mensagem, a gente começou a conversar, eu falei, puxa, que legal um depoimento desse, porque assim, é alguém que está num nível muitíssimo mais alto do que eu, que tive algumas experiências muito tímidas e muito curtinhas, e você começou a contar, né, com uma riqueza de detalhes. Eu pensei, bom, ele já está algumas séries à minha frente, então ele não é um especialista ainda, mas ele já viveu muita coisa. Então é até inspirador, né, não só para mim, como para outras pessoas que acompanham a gente aqui, para a pessoa perceber, ó, é possível, né, é uma estrada, uma jornada atrás disso, se preparando, né, se
realmente se preparando para que, dando espaço para que a experiência aconteça. Então, vai ser riquíssimo para todo mundo, mesmo sendo, como você falou, um novato ainda, mas que já tem tanta coisa para contar. E por falar em contar, por favor, segue agora com a segunda experiência que você começou a dizer aquela hora. Então, pegando esse gancho que você falou, cara, como eu te falei que foi um divisor de águas, porque, pô, eu consegui. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue. Isso não me deixa melhor do que ninguém. Se eu tenho uma projeção, me dediquei, ainda me dedico, ainda continuo estudando, ainda continuo fazendo as técnicas, praticando, eu tenho algumas projeções, então qualquer um pode ter. Isso não é fulano tem, ciclano tem, não. As minhas, elas também um pouco curtas, não é com frequência, mas cara, eu sair do corpo ali, ver meu corpo em questão de segundo e voltar, pô, é uma sensação assim maravilhosa. É uma coisa assim, fora do normal, do comum. Aí, voltando a falar da segunda projeção. Aí, da minha primeira, demorou em torno de 3, 4 meses para mim ter a segunda. Eu despertei já lá, no astral. Eu estava sentado na guia da calçada, que nem antigamente a gente sentava e ficava conversando com as pessoas sentadas. E tinha um rapaz que eu reconheci na época de escola. Aí eu sentado assim com ele, eu estava sentado, ele estava em pé, na minha frente tinha outro, que esse outro eu não conhecia. Aí o cara começou a fazer bagunça, o cara tava com arma, começando a atirar para cima, começando a fazer maior algazarra, e eu sentado lá no maior paz, cara, no maior paz. Nisso, o cara olhou para mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, aí eu falei o nome do cara, não vou falar aqui, fala pra ele, eu sou amigo dele, pô, a gente estudou junto. Aí o cara baixou a cabeça assim e falou, mas você não tá andando mais com a gente? Aí eu falei, mas como assim, não tô? Ele, não, você não tá andando mais com a gente. Aí o cara que tava armado falou, sai daqui agora, senão eu vou te encher de bala. Falou assim mesmo. Cara, eu não sabia que eu tava fora do corpo até então. Eu comecei a correr. Eu falei, vou ficar aqui, vou tomar tiro, você tá doido? Aí comecei a correr. Nisso, tinha uma casa toda florida. Tinha uma casa florida, não, florida e com umas árvores bem na frente. Uma porta de madeira. Com vegetação, exato. Uma porta de madeira. Eu abri a porta. Quando eu abri, era um verde assim, matos altos e tal. Aí eu comecei a caminhar. Até então, eu não sabia que estava fora do corpo. Eu vou te mostrar aonde que eu peguei a lucidez. Quando eu cheguei até caminhei ali, aí eu vi uns gatos no chão. Os gatinhos filhotes, todos machucados, com sangue e tal, todos feridos. Cara, eu não sei de onde que eu tirei aquilo, eu falei assim, pô, vou dar um passo nesses gatos, né? Aí comecei com as mãos assim, comecei a trabalhar. Aí vi uma senhora passando, a senhora passou, eu não prestei atenção na senhora, só vi ela passando. Comecei a passar energia para os gatos. Nunca tinha feito isso, tal. Comecei a passar energia para os gatos ali e tal. Foi intuitivo que você achou que poderia fazer bem para eles. Exato. Aí eu vi que eles começaram a melhorar. Aí eles começaram a andar e tal, algumas feridas começaram a cicatrizar e eles saíram. Eu fui para a pia lavar a mão. Aí foi aí que eu peguei a lucidez. Eu tava lavando a mão. Aí eu lavando a mão assim, aí eu olhei para a mão. Cara, quando eu olhei para a mão branquinha. Aí eu, caramba, eu tô fora do corpo. Aí eu peguei a lucidez. Eu tô lúcido. Eu tô fora do corpo. Aí eu já senti uma presença atrás de mim. Aí foi quando eu, abriu. Eu falei, pô, eu tô fora do corpo. Tô numa projeção. Era uma casa. Aí eu continuei andando na casa, já lúcido, já sabendo que era projeção. Abri a porta, tinha duas moças numa pia. Aí as moças falavam assim, nossa, que bom que você veio aqui. Cara, eu não sei quem é. Que bom que você veio aqui. Olha, que legal. Muito bacana. Aí entrei no corredor. Nisso que eu entro no corredor, tinha muita gente. E eu comecei a cumprimentar todo mundo, cara.
Aí uma mulher falou assim, pô, que legal que você veio aqui. Eu falei, pô, você tá até mais magra. Aí ela falou, ah, é, tô mais magra, você achou? Eu falei, achei. E comecei a cumprimentar, oi, tudo bem? Aí fui tocando na mão, dava beijo no rosto nas pessoas. Aí tinha uns beliche, eu lembro que tinha uns beliche, aí eu olhava, cumprimentava quem tava lá em cima do beliche, quem tava embaixo que eu não conhecia, opa, tudo bem? Aí eu já não conhecia, e comecei a caminhar e cumprimentando todo mundo. Aí cheguei em outro, acho que ali já era a sala ou um quarto, não sei. Aí tinha uma moça, a moça parou assim para mim e falou assim, você viu o meu marido lá na cozinha? Aí eu falei, não, não vi não. E ela me abraçou. Ela me abraçou e falou no meu pé de ouvido: Você viu meu marido na cozinha? Aí eu falei: Não, não vi não. Aí ela olhou assim pra mim, ficou de cara a cara comigo e falou assim: E se eu te beijar agora? Aí eu falei: Eu vou lembrar. Aí eu fui, ela foi tipo, foi encostando assim, cara. Só que quando tava encostando, aí eu senti alguém me puxando pra trás. Tipo, me puxando, aí eu comecei a voltar. E, cara, foi tão nítido ela falando assim: Eu não mordo, eu não mordo. Aí eu falando assim: Mas eu vou lembrar, eu vou lembrar. Encaixei no corpo. Nisso que eu encaixei, eu acordei. Aí eu, tipo, despertei, aí sentei na cama e falei: Caraca, eu tava fora do corpo da projeção. Aí comecei a acordar minha esposa: Acorda, acorda, tive uma projeção, tive outra projeção. Aí eu sentei na cama, só que aí ela tava dormindo. Eu falei: Não, não vou acordar ela agora não. Aí sentei na cama. E, cara, parece que as coisas começam a vir como intuição. Aí eu pensei, quem é aquelas pessoas? A intuição. São sua família espiritual. Aí eu, pô, mas quem é aquela mulher? Por que ela queria me beijar? Aí a intuição, ela ia pegar sua energia, por isso que eu não deixei. Tipo de um vampirismo, no caso, então é. É, exatamente. Aí eu sentei assim, aí a intuição, agora vai descansar um pouco, vai dormir. Porque isso era umas 5 horas da manhã, vai dormir. Aí quem disse que eu dormia? Que foi uma experiência assim, cara, fora do normal, velho. Aí eu fiquei pensando, porque eu comecei a questionar. Eu comecei a entrar no questionamento. Pô, se era minha família espiritual, por que ela queria puxar minha energia? Aí eu não tive resposta. Mas ficou meio que aquele, pô, bom, enfim. Fiquei, porque depois de um certo tempo eu comecei a questionar para ver se não era realmente coisa da minha cabeça, para ver se era realmente era projeção, entende? Então essa foi a minha segunda projeção lúcida. E as sensações, depois que, inclusive, que você foi lavar a mão e percebeu que estava fora do corpo, foi tão assim, lúcida e vívida quanto a primeira. Você sentiu realmente muita autenticidade, verdade naquilo. Pareceu que algo que realmente aconteceu e não um sonho. Exatamente, exatamente. Porque até então eu já estava fora do corpo, só que antes de ver as mãos, só que eu não estava eu estava inconsciente. Quando eu vi as mãos foi quando eu peguei a consciência e dei por si, falei, tô fora do corpo, isso é uma projeção. Então, a minha primeira, eu não tinha forma, porque eu estava voando. Eu não vi mão, eu não vi meu corpo, parecia um Ah, gás. tá. Essa já foi bem que eu consegui ver as mãos, só que quando eu olhei para as mãos, eu não, quando você olha assim para as mãos, você vê o braço, né? Você vê os braços. Você se vê mesmo, né? Eu consegui só ver as mãos, eu não vi aqui o braço. Eu não consegui ver o braço, eu só vi as mãos. E a mão branquinha, branquinha. Uma dúvida que eu fiquei logo no comecinho, que você estava sentado e tinha uns rapazes ali junto com você na beira da rua, você chegou depois a ter alguma noção do que foi aquilo exatamente? Se tudo que acontece é exatamente aquilo, ou pode ter algo que foi assim, carregou alguma simbologia? Porque você falou que um deles estava armado, né? E ameaçou, inclusive, a disparar contra você. Então, obviamente, você não morreria, porque você estava fora do corpo, inclusive. Mas assim, você entende que pode ter sido algo simbólico que foi formado ali, aparentemente sem sentido, ou se tinha algum sentido, e por que que ele tentou atirar em você? Você sabe quem são essas pessoas e por que isso aconteceu? São pessoas que você conhece aqui no mundo físico? Ou seriam conhecidos desse plano extrafísico? E a arma, de repente teria um simbolismo outro que não uma arma de fogo de verdade?
Então, eu conhecia um que estudou até comigo quando eu morava no Brasil, que eu até citei o nome dele, e quando eu citei, ele abaixou a cabeça. O que eu consegui entender dali foi o seguinte, que, assim, que nem eu te falei, que a projeção ela foi um divisor de águas para mim, que eu tive que mudar. Eu mudei muita coisa, mudei meu jeito de ser, mudei meu jeito de pensar, meu jeito de agir. Então, vamos se dizer assim, que ali, era a turma que eu andava quando não estava com a consciência aberta. Vamos se dizer assim. Entendi. Por, porque ele até falou assim, você não anda mais com a gente. Você já não é mais da nossa banda, do nosso bando. Então, segue seu rumo. Agora fez sentido. Você falou divisor de águas, inclusive, em tudo, né? Você deixou aquele seu passado e de companhias, inclusive, de coisas que você fazia. Não necessariamente que fossem criminosos, mas mudou para uma frequência mais alta. E aquela arma, eu acho que foi simbólica mesmo, tipo, porque se ele mostrasse qualquer outra coisa, eu não sairia correndo. Então a arma foi para me dar medo, entende? Porque aqui no físico, eu nunca vi uma arma na minha frente, eu nunca toquei numa arma, eu só vejo arma em filme e tal, eu nunca vi uma arma, mesmo aqui em Vigília, entende? Então aquela arma lá no astral foi para me botar medo, para me sair correndo, entende? Sim. Não, muito legal. Que eu tinha ficado com essa dúvida, né? Eu pensei, por que será que apareceu isso, né? Então, agora ficou muito claro com essa conexão que você fez. E tem mais uma terceira experiência. Só uma curiosidade. Quantas você calcula que você já teve, mais ou menos, ao longo de quantos anos? Eu acho que de 2022 para cá, eu devo ter tido lúcido mesmo, acho que umas 8. Umas 8. Legal. Ou seja, exige trabalho mesmo e dedicação. Vale muito a pena pelo que você está contando, mas exige que as pessoas realmente invistam esse tempo aí nessa, como diz o Alexandre Pereira, do Dimensão Mental, nessa ferramenta evolutiva. Não só ele fala, mas muitas outras pessoas estudiosas também falam isso. Fala então, você falou de uma terceira ainda, né, que você queria comentar. Eu não sei se tem mais também, fica à vontade. Não, tem algumas, mas teve umas, que nem eu te falei, exige que nem você falou, exige como é que se diz? Caramba, fugiu a palavra. Uma dedicação. Uma dedicação. Por quê? Porque não é fácil de sair do corpo, porque que nem, não é fácil assim, tem gente que sai muito fácil, tem gente que escorrega e cai fora do corpo, né? Isso, tem quiabo na áurea, vamos dizer assim, deitou, escorregou e já saiu do corpo. Só que tem gente que não. Tem gente que demora, isso vai de pessoa para pessoa. Comigo já demorou um pouco e tal, que nem eu te falei, não é toda hora, não é todo momento, não é todo mês. Só que o que eu trouxe para mim, cara, que aqui, que nem falando da projeção, a projeção, ela quando eu tive minha primeira projeção, ela foi um divisor de águas. Então, na minha projeção, quando eu voltei, tive, tem algo a mais. Então, a vida não é só aqui. A vida não é só a matéria. Então, existe realmente coisa além da matéria. Eu já tinha ouvido falar sobre o espiritismo, só que eu não tinha vivenciado. Entende? E quando vive é diferente, né? Exatamente, cara, exatamente. Quando você vive, você tem que mudar. Ela tem que te trazer algo para o seu interior, entende? Porque eu nunca fazia meditação. Eu comecei a fazer meditação, eu comecei a tranquilizar minha mente, eu comecei a mudar o meu jeito de viver, o meu jeito de ser. Eu comecei a meditar assim, de 5 a 10 minutos por dia. Mesmo não tendo ou não tendo projeção. Quando eu deito, eu já consigo me desligar do mundo e falo, agora eu vou dormir. A minha mente já pensa, já está programada para deitou, peraí, agora ele vai dormir. Agora eu vou trabalhar minhas energias, se eu tiver uma projeção, maravilha, se não tiver, eu estou dormindo bem, entende? A sua família percebeu, comentou já com você alguma mudança
no seu comportamento mesmo, numa coisa bem mundana, assim, né? Como que você, não só uma percepção sua, mas assim, a sua esposa, por exemplo, e outras pessoas da família já comentaram que perceberam alguma diferença em você? Já comentou a minha esposa, que ela vive aqui. Aqui na Inglaterra é só eu, minha esposa e meus 2 filhos. E tem uma mulher, uma amiga nossa aqui, que é amiga de família, que a gente fez uma amizade com ela desde quando a gente veio para cá. Então, ela reparou essa mudança e as pessoas que eu converso aí no Brasil através do WhatsApp, através de videochamada e tal, notaram também a mudança. Notaram o jeito, até a minha comunicação. Até o jeito de, tipo, antigamente eu falava muito palavrão. Não falava tanto, mas, tipo, deixa isso pra lá, que não sei o quê, não tinha muita paciência. Então, isso trouxe para mim paciência, o meu jeito de pensar, de parar e analisar a situação antes de tomar uma atitude. Antes não, antes já saía empurrando tudo, ficava ansioso, querendo resolver de um dia para a noite. Hoje já não. Então, notaram essa mudança em mim. Te trouxe serenidade, então, e mais paciência para lidar com as coisas daqui e do extrafísico também, então. Exato. E uma coisa que eu gosto de frisar também, Carlos, que tipo assim, a projeção não me deixou melhor do que ninguém. Não me deixou, eu sou um projetor, sou um ser evoluído, sou um ser de luz. Eu sou especial, eu sou especial. Nada disso. A projeção, ela melhorou o meu jeito de viver, o meu jeito de ser, o meu jeito de agir. Mas eu acordo, ter tido a projeção ou não, eu tenho que trabalhar, tenho que almoçar, tenho que pagar minhas contas. Então, ela não me tornou ninguém melhor do que ninguém. Entende? Ela me tornou um ser melhor para mim mesmo. Eu mudei internamente. Mas é vida que segue. A vida que segue. Você falou, né, em acordar, enfim, fazer o seu dia, tomar um café e ir para o seu dia de trabalho. Se você se sentir à vontade de falar, tem uma curiosidade que me veio assim para ver se teria alguma ligação ou não. O fato de você ter ido buscar aí uma vida nova em outro país, né? Você está em Londres, na Inglaterra. Você acha que essa mudança, de alguma maneira, teve alguma influência? Ou você acha que isso aconteceria mesmo você estando aqui com a vida que você vivia? Não, teve uma grande influência, cara, ter vindo para cá. Porque se eu tivesse ainda aí no Brasil, eu acho que eu não teria despertado. Não teria abrido a minha consciência. Por que você acha isso? Porque, assim, aí no Brasil, tinha muitas pessoas, tipo, família não, amigos, que era mais zoeira, que era mais, tipo, final de semana, pinga, farra e foguete. Então, não tinha essa... eu ia para o centro espírita, mas não lia nenhum livro, não via nada do tema, eu só ia por ir para tomar um passe e voltar para casa, e final de semana curtia a vida, fazia churrasco e tudo mais. Então, assim, a mudança para cá, eu vim para cá com a minha família, aí eu, tipo, não tinha meus amigos, minha família daí do Brasil, então eu tive que mudar. Aqui não dá para você fazer churrasco todo fim de semana, não dá para você ficar enchendo a cara todo fim de semana, porque era só eu e minha esposa. Então, assim, eu quero dizer assim, a gente é autônomo. Então, amanhã tem que trabalhar. Trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha sexta, trabalha fim de semana. Então, volta e meia, toda hora você tem que trabalhar, que a gente é autônomo aqui. Então, não tem como ser, hoje eu vou encher a cara, tudo bem. Antigamente eu fazia isso. Bebia, acordava de ressaca, hoje eu não vou trabalhar não, sou autônomo mesmo. Então, assim, houve essa mudança. Foi uma espécie, então, ainda que não intencional e involuntário, foi uma espécie de um retiro espiritual, né? Se você for olhar por esse lado, que te afastou de distrações e diversões terrenas, colocou você e a sua família de uma maneira não totalmente isolados, mas assim,
apartados do tumulto, entre aspas, que existia aqui. Exatamente, exatamente. Aí, então, a mudança para cá, ela mudou totalmente até o jeito da gente viver, o jeito de ser também. Então, eu acho que se eu tivesse aí no Brasil, pô, cara, eu morava em São Paulo, não, morava em Santos, morava aí na Praia Grande. O Wagner Borges, ele dá palestra em São Paulo, era 1h30. E eu nunca não sabia que era Wagner Borges, você entende? Então, teve que vir para cá para virar a chavinha. Opa, peraí, agora você está aí no seu retiro, que nem você falou, agora vamos, a espiritualidade, vamos dizer assim, agora a gente vai ter que trabalhar, porque agora ele já está no ponto certo, vamos dizer assim. Você falou que faz 7 anos que você está aí, é mais ou menos isso, né? E quando, a partir do momento que você chegou aí, quanto tempo mais ou menos depois foi mesmo que você teve a intensificação das experiências, ou a ocorrência da primeira delas? Então, eu cheguei aqui em 2019, a minha primeira foi em 2022. Só que olha como é que é interessante as coisas. Em 2019, que nem eu tenho amigos brasileiros aqui, fiz amizade com os brasileiros aqui, e a gente, não vou falar que não fazia churrasco, a gente fazia churrasco, a gente bebia, era churrasco sexta, sábado, fazia festa e tal, e tentava ter o mesmo vínculo que nem tem no Brasil, só que, cara, a amizade aqui é totalmente diferente da amizade aí do Brasil, não sei por quê. Mesmo com brasileiros. Mesmo com brasileiro. As coisas, então, chegou um certo ponto que antes de eu começar a projeção, a estudar a espiritualidade, eu parei de beber cerveja. Eu falei para mim, não sei por quê, cara. Eu falei para minha esposa, eu não vou mais beber cerveja. Eu não quero mais beber cerveja. Em dia 31 de dezembro de 2020, foi o ano novo, eu falei, agora essa vai ser minha última cerveja que eu vou beber. E olha que interessante, eu tomava, aqui a cerveja, ela é forte, cara, ela é forte a cerveja aqui. Aí gradativamente eu fui parando aos poucos, que eu comecei com a cerveja daqui, que ela é bem forte, e depois eu fui parar na cerveja que, não sei se você conhece, que é a Bud Light. Bud Light, ela é bem fraquinha, velho. Ela é bem fraquinha. E eu só comecei a tomar aquela, aí ela foi minha última cerveja. Falei, agora eu não bebo mais cerveja. Parei de beber cerveja. Só que eu não bebi a cerveja, eu comecei a beber destilado, comecei a beber uísque. E só bebia uísque. Final de semana eu comprava o uísque mais barato que tinha no mercado e estourava ele em dois dias. Aí, pra tu ver. Só que chegou um tempo que eu já estava saturado. Eu falei, também não quero mais beber uísque. O uísque durou em torno de uns 3, 4 meses. Aí eu parei. Falei, não quero mais beber. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou meter o louco mesmo, eu não vou mais beber álcool, não. Parei de beber álcool. E eu fumava. Chegou um tempo mas só que eu fumava assim, era um cigarro por dia, um cigarro por fim de semana, só pra dizer que tava fumando. Aí cheguei um tempo e falei, quer saber, cara, eu não vou mais beber, não vou mais fumar. E não sei por quê, cara. Não sei por que eu tive essa mudança. Então, quando eu comecei a estudar espiritualidade, aí eu já não estava mais bebendo e não estava mais fumando. E não sinto falta, cara. E não sentia falta nenhuma. Entende? Eu não era... Eu bebia final de semana, só que quando eu parei de vez e não senti falta. Isso é bom do ponto de vista até de saúde, né? Vai te preservar, te manter jovem por mais tempo, Exatamente. Então, ou seja, eu tive que vir para cá para também cortar esses hábitos. Entende? Porque se eu tivesse aí, eu acho que eu não teria cortado. Ainda continuaria. E a sua terceira experiência, que você falou que você ia contar, a gente entrou por outro caminho, mas volta, então... acho que você tem várias... Acho que tudo que acontece, pelo que você fala, é tão, assim, animador, empolgante. Imagino que você chegue muito eufórico dessas experiências, né? Porque, como você falou, a sensação que você traz junto não é desse mundo, né? É algo realmente que impressiona.
A terceira, eu tava foi muito interessante, assim. Eu já estava estudando sobre a projeção, já sabia o que fazer se eu tivesse uma paralisia, já, já sabia como agir no astral, entre aspas. Aí eu deitei, fiz as minhas técnicas, e eu faço assim, eu criei uma técnica para mim, que eu não sou pegado em técnica, eu tentei trabalhar uma técnica de ciclano, de fulano, mas não. O que eu faço? Eu tomo bastante água antes de dormir, para mim acordar, para mim ir no banheiro, e eu voltar e fazer as técnicas de novo. Eu faço isso, eu costumo fazer isso. E aí, porque a projeção, ela costuma. Depois que eu comecei a fazer isso, a projeção ela acontece comigo no segundo sono. Eu faço, vou dormir, eu faço as minhas técnicas, trabalho as energias, entro no estado vibracional, fiquei ali, tranquilizei minha mente, viro e durmo. Aí eu acordo por volta de umas 4 horas da manhã, vou no banheiro, volto para a cama, trabalho as energias de novo, viro e durmo. E se tem projeção, tem. Aí a terceira aconteceu no segundo sono. Trabalhei as energias, virei. Não, trabalhei as energias, aí virei e deitei. Aí eu senti o meu espírito soltando. Eu senti, eu vi a saída. Aí cheguei no astral. Quando eu cheguei tão eufórico, mas tão feliz, cara, eu saía correndo. Era um lugar, parecia um lugar, não era uma igreja, mas tinha bastante gente no lugar e tinha umas paredes muito grandes. Ô, Carlos, eu corri aqui no lugar todinho, parecia uma criança quando tava a hora de brincar. Eu corria aquele espaço todinho, corria, e aí eu passava pelas pessoas, as pessoas falavam assim, ele tá fora do corpo. Ele deve estar numa projeção. Eu comecei a correr. Eu falei, pô, preciso de um espelho. Eu quero ver como é que é eu quero ver meu corpo astral. Aí eu parei em frente de um cara assim. Aí eu parei de frente. Eu lembro até hoje, era um cara moreno. Ele olhou assim pra mim e falou: você tá fora do corpo, né? Falei, tô. E saí correndo. Aí eu não tinha, procurei espelho, pô, não tinha espelho. Aí eu consegui ver meu reflexo num vidro. Aí eu vi meu rosto, falei, pô, cara, e aqui tava tudo preto, eu não entendi o porquê. Aqui tudo preto, pô, que bacana, que legal, só que aí continuei correndo, aí eu corri ali por volta de uns 2 minutos. Aí eu falei assim, pô, preciso voltar pro corpo, porque eu preciso achar o meu corpo, eu não posso ficar tanto tempo fora do corpo, eu preciso achar meu corpo. Aí eu saí do lugar onde eu tava. Era um lugar bem, um gramado bem verdinho, assim, um verdinho, mas, cara, um verde meio que. Um verde. Não é um verde de um gramado de futebol, era mais verde ainda. É mais verde ainda. Vi um cavalo, e o céu azulzinho. Aí eu falei, pô, preciso achar meu corpo. Cadê meu corpo? Eu tenho que voltar pro corpo. Eu saí da sala, desse ambiente, e tinha outra porta. Quando eu abri a outra porta, era só luz. Aí eu entrei na luz. Quando eu entrei na luz, eu voltei pro corpo. Eu encaixei no corpo. Aí eu acordei. Aí, pô, eu tava fora do corpo. Foi uma projeção, foi uma projeção que tava fora do corpo, que tava lúcido. Nossa, que maravilha, que bacana, mais uma projeção. É uma sensação, assim, inexplicável, cara. Inexplicável. Tem algum comparativo com alguma coisa que você já experimentou aqui no mundo físico? Essa euforia se parece com alguma coisa? Não, eu nunca fiquei tão feliz, feliz assim, de sair correndo, não. Eu já fiquei feliz quando os meus filhos nasceram, fiquei feliz quando coisas acontecem, mas de correr assim, de ficar tão alegre assim. Descontroladamente feliz. Exato, exatamente. E aí, conforme eu fui estudando, o que acontece? Aqui, na matéria, você consegue, tipo, você tá nervoso, mas você consegue controlar. Você tá feliz, você consegue controlar. Você não precisa sair soltando fogos o tempo todo para todo mundo ver sua felicidade. Você consegue controlar. Só que quando você tá no astral, aqui o corpo te controla. No astral já não.
o astral você tá eufórico, você tá feliz, se você tá feliz aqui no astral, você vai estar o dobro de felicidade, porque não tem como você controlar, entende? Tem gente que fala que é tipo uma dimensão das emoções, né? Assim, fica tudo mais potencializado, amplificado. Eu acho que é algo nessa linha do que você está dizendo, né? Isso, é exatamente isso. Então, assim, aí quando eu voltei, a terceira projeção, na terceira eu falei, então, eu posso, aí eu falei para minha esposa, eu posso me considerar um projetor astral? A minha esposa falou, calma, pequeno gafanhoto, ainda não, relaxa. Então, assim, quando eu tentava, não vou mentir, quando eu achava que já estava evoluído, a minha esposa me puxava para baixo, relaxa, calma aí. Então, mas eu já estou tendo projeção, mas o que tem? Relaxa o seu corpo, calma, faz as suas técnicas, tenta sair de novo do corpo, mas mantenha o pé firme aqui no chão. Entende? Sim. Então é ela que me puxou, me trazia de volta para a realidade. E ela estuda também? Estuda. E ela já teve projeções também? Lúcida assim não. Assim não. Ela tem sonhos, só que ela não sabe se é projeção ou se é sonho. Ela não chega na lucidez. É essa lucidez que te deu certezas, para ela não apareceu ainda, então. Não. Para ela ainda não. Tá. Mas ela estuda assim, ela estuda a espiritualidade, projeção, mas ela ainda não teve, não. Então, assim, aí ela que me trouxe de volta, põe o pé no chão, calma, que aqui, a vida é aqui. A vida é aqui, não é lá. Você tá dormindo, você pode ir para lá, mas você tem que viver aqui. Sim, é uma das coisas que o Wagner fala, né? Assim, de você não achar que lá que é o máximo, lá é o que importa e querer largar a mão daqui. Não, pelo contrário, se a gente está aqui é porque existe, né, uma programação, existem tarefas a serem cumpridas aqui. Então, da mesma maneira que é legítimo que você busque evoluir espiritualmente, mas é tão importante quanto isso você se dedicar a cumprir o que foi planejado lá para quando você veio para cá agora e está vivendo essa experiência, né? Fazer a lição de casa direitinho e ser um bom aluno nos dois planos, né? Exatamente, você falou tudo. Exatamente, você tem que ter um bom aluno nos dois planos. Deitou, opa, posso ir para lá. Voltou, agora eu tenho que viver aqui. Aí o que acontece? Quando eu vivo aqui, eu continuo estudando, escutando meus audiobook, escutando as palestras, mas mesmo assim, eu até comentei uma vez, eu estudo, vamos dizer, de segunda a sexta. No sábado, eu tiro para mim escutar minha música, para mim... Claro. Para me desligar, até mesmo para desligar um pouco da espiritualidade, porque eu tenho que viver aqui. Aí no sábado, na sexta-feira à noite, no sábado eu assisto um filme com a minha esposa, fico conversando ali, comendo pipoca. A gente não fica falando o tempo todo de projeção, de espiritualidade, não. A gente também tem que viver aqui ou agora, tem que curtir a família. Vamos ali num parque, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, entende? Então, a projeção, ela me trouxe isso também, para realmente, que nem você falou, viver nos dois mundos e tirar nota boa aqui e também tirar nota boa lá. O Wagner falou, acho que já isso uma vez também, não existe muita coisa assim, espiritualista séria nesses lugares. Acho que o lugar que tem mais é o Brasil mesmo, né? Assim, e até acho que ele falou que parte da missão dele, que ele entende, é não só dele, mas outras pessoas, né? Você falou do meio espírita. Eu acompanho um rapaz chamado Tato Savi, né? Que fala de espiritismo, né? De uma maneira muito assim bacana, muito legal. Até já conversei com ele, já convidei para vir aqui. E percebe-se realmente que fora do Brasil não tem se dado tanta atenção a esse outro lado dessa maneira, pelo menos, né? Assim, existem, por exemplo, videntes, né? Assim, umas muito sérias, outras nem tanto, mas assim, o mundo está atento a isso, mas não cuida tanto quanto é cuidado aqui no Brasil. Exatamente, é isso. Aqui, eles, às vezes, os ingleses aqui, até mesmo outra nacionalidade, tem alguns que são céticos, que não acreditam, e tem outros que acreditam em nada, e tem gente que acredita mesmo, só que acredita por acreditar.
que nem eu não acredito na vida após a morte. Eu tenho certeza na vida após a morte. Eu tenho certeza. Eu não acredito na projeção astral. Eu tenho certeza na projeção. Então, assim, eles acreditam, mas por acreditar, por ter ali alguém para seguir, entende? Ou de repente porque achem plausível a ideia de. Eu percebo assim, acho que como você disse, é uma questão de acreditar. Não acho nem que seja fé. A pessoa acha possível, para ela faz sentido. Mas é muito diferente de você ter experimentado, né? Como é o seu caso. Exato, exatamente. Teve não sei se tu, acho que tu até falou com ele no teu canal, Ricardo São Felipe, Sim, da sim. Cometria. Sim. Ele também teve aqui em Londres, só que eu não pude ir. Eu não pude ir. Ele falou uma vez, ele fez a palestra aqui em Londres, e aí a mulher que organizou falou assim, vamos ver se a gente consegue interagir com os ingleses, vamos chamar eles para ir lá em casa fazer o evangelho. Ele te contou essa história? Sim. Que ela levou bebida, né? Foi essa. Como uma brincadeira esotérica, né? Assim como, vamos evocar espíritos, vai ter brincadeira do copo, como que é? Não entendeu, né? Qual que é a mensagem, qual que é a intenção. Não é uma distração, não é entretenimento, né? Exatamente. Exatamente. Então, aí, cara, com a projeção, as coisas para mim, tipo, quando comecei a trabalhar com chakras, com as energias, tinha ambiente que eu começava a ficar tonto, começava a passar mal, começava a ficar zonzo. Aí eu não sabia o que era aquilo. Eu não tinha contato com o Wagner ainda não tinha vindo aqui e tal. Aí eu comecei a ver conteúdo. Aí, tipo assim, eu fiquei com o campo aberto. Aí eu comecei a fechar quando eu saía de casa. Comecei a trabalhar as energias. Comecei a me policiar também. Me policiar no sentido, pô, vou sair, peraí, eu vou me dar um alto passe que eu tô saindo. Não deixar a guarda baixa se você vai se expor a um ambiente que pode não ser tão harmônico quanto a sua casa, o seu lar. Exatamente. Aí, então, eu comecei a mudar até o jeito de pensar, de, tipo, ia para um lugar, peraí, esse pensamento aqui tá meio que estranho, deixa eu mudar esse foco, tipo assim, esse pensamento não é meu. Tava num lugar e pensava numa coisa meio que estranha, opa, peraí. Então eu tava começando a captar até o pensamento das pessoas, não pensamento, assim, de ouvir, mas tipo de energia, entende? Essência, né? A essência daquele pensamento. Né? Exatamente, exatamente. Então foi uma coisa assim radical, vamos dizer assim. É uma coisa assim fora do normal, cara. A projeção ela me trouxe assim muita coisas que eu não vivia antes, entende? Eu comecei a ver a vida com outros olhos, vamos dizer assim. Eu consigo hoje, cara, eu ver um desenho que eu consigo captar a espiritualidade num desenho simples. Entende? Até falei com a minha esposa, eu vi o desenho dos Smurfs recentemente. Aí tem um Gargamel e tem o irmão dele, não sei se, eu vou até contar aqui, é um desenho que saiu recentemente, acho que, não sei se saiu no cinema aí, mas aqui saiu no cinema. E ele fala assim ele é bem vinculado com o irmão, ele dá atenção pro irmão, só que o irmão não tá nem aí pra ele. Aí os Smurfs chegam, e aí, Gargamel, você não vai falar com seu irmão? Aí ele fala assim, cara, não dê valor naquele que não tá nem aí para você. Então, assim, pô, para você ver que num desenho, ele mesmo explica para você não dar valor para quem não tá nem aí para ti. Entende? Então eu consigo captar algumas mensagens nos desenhos, no filme, numa série que seja. Então, eu comecei a ver, eu costumo até dizer, filmes, desenhos, séries, ver com outros olhos. Porque você consegue pescar alguma coisa ali que dá até mesmo para o seu dia a dia. Porque essa mensagem foi para o dia a dia.
entende? É muito bacana, é muito, muito interessante isso. Te despertou, né, para muitas coisas que você não estava atento ou não imaginava essa possibilidade de ler nas entrelinhas, enxergar além do que está sendo mostrado, né? Exato. Você já falou, já tangenciou isso que eu vou te perguntar agora, né? Mas enfim, estava previsto, né? Que eu já tinha na cabeça que eu ia te perguntar isso. Antes disso tudo acontecer, antes de você superar essa fase da paralisia do sono, terror noturno e tal, em algum momento da sua vida você chegou a temer a morte, a se preocupar com isso? Se sim, como era? E de um jeito ou de outro, como que passou a ser a sua visão após essas experiências todas? Não, a temer a morte não. Eu nunca tive medo da morte, mesmo não estudando a espiritualidade. A única coisa de medo que eu tenho é tipo do jeito que vai morrer. Pô, será que eu vou dar trabalho para alguém? Tipo assim, eu tô andando de moto, ou tô andando de carro, dá um ataque cardíaco, eu sofro um acidente, levo mais gente ali que não tinha nada a ver. Eu pensava nisso. Eu pensava nisso antigamente. E antes de eu estudar espiritualidade, eu tava, cara, quase entrando em. Como é que era? Não é fobia, é Síndrome do pânico. síndrome do pânico. Exato. Eu tava trabalhando, meu coração começava a acelerar, eu começava a entrar na síndrome do pânico ali, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu falava para minha esposa, eu tenho que ir embora, que o corpo começava a tremer ali, e eu começava a ficar, pô, será que eu vou ter um ataque cardíaco? Na época eu não sabia o que era chakra, mas o peito começava a pulsar forte assim, cara. Você sentiu um terror repentino e uma urgência de algo terrível que estava prestes a acontecer. Que acho que é mais ou menos. O pai de um amigo meu teve isso, ele descrevia mais ou menos assim. Exato, que aí eu tinha que largar tudo e ir embora para casa. Quando eu chegava em casa, eu me acalmava. Eu não Tá sabia o que que certo. era aquilo. Aí eu fui numa psicóloga, procurei uma psicóloga aqui mesmo na Inglaterra, brasileira. Aí ela falou que meu pai teve isso também. Meu pai teve isso. Aí, então isso é genético e tal. Só que aí eu comecei a me controlar. Quando isso surgia, eu não estudava espiritualidade. Quando isso surgia, eu tentava não entrar, tentava não dar brecha para expandir isso, entende? Para propagar. Eu Não dá conseguia trela. reter. Exato. E eu tinha, cara, muito medo de elevador. Eu entrava no elevador, um lugar fechado, só que era só o elevador. Eu tinha medo daquilo ali parar e ficar preso ali no elevador. E eu trabalho aqui com entrega. É tipo, que nem aí no Brasil é Uber Eats, é o Uber, é Uhum. a iFood. Tá. Aqui, Delivery. aqui isso, eu trabalho com entrega aqui. E volta e meia eu pego entrega e vou ter que ir no elevador. Cara, já teve casos, eu subi, no último era um prédio de 19 andar. Eu subi de elevador, morrendo de medo, só que quando eu fui descer, eu desci de escada. 19 andar. De, de tanto medo que eu tinha. Só que o estudo da espiritualidade, ela também quebrou esse medo. Porque eu escutei uma vez, vou até falar o nome, o Saulo mesmo falou, se você tem medo, você tem que enfrentar os seus medos para quebrar o medo. Tem que Eu se falei, expor pô, a faz ele. sentido. né? Aí eu falei, pô, é verdade. Aí quando eu entrava no prédio, falei, eu vou no elevador, mesmo com medo. Aí eu fui indo de elevador, subia de elevador, descia de elevador, mesmo com medo, aí fui perdendo medo. Fui perdendo medo. Hoje eu já entro num prédio, eu já procuro elevador. Eu já não procuro mais a escada. Só voltando na pergunta que eu tinha feito, entendi os pontos que você colocou, que obviamente são super genuínos, né? São medos genuínos, mas assim, no sentido de, por exemplo, de você morrer e ficar tudo preto, sumir tudo, desaparecer tudo, esse tipo de medo você não tinha, ou tinha também? Não, não tinha, não tinha. Não tinha porque eu era não, ainda é. Eu estudava a espiritualidade, o espiritismo,
Tá, então você já tinha uma noção de que a coisa continuava. Sim, já tinha uma noção que a vida continuava, já, só que eu acreditava, só que agora eu já tenho certeza. Só que eu Agora já você tinha sabe. acreditado que a vida continuava, que a morte não é o fim. E o mais interessante, Carlos, que desde que eu me entendo por gente, eu já sabia disso. Só que mesmo sem estudar, eu já acreditava na vida após a morte, mesmo sem ter estudo nenhum, entende? Então eu sabia que a morte não existe, não tem a morte. Quando teve a primeira experiência e que você realmente vivenciou, você viu seu corpo deitado, você, de repente até consciente ou inconscientemente percebeu, quando o corpo encerrar as funções vitais dele, eu estou aqui, estou de boa, não vou, não vou junto, não vou deixar de existir junto com o corpo. Quando aconteceu efetivamente, veio uma comprovação, tipo, tá vendo? Era aquilo que eu imaginava mesmo. Você teve algo nessa linha, ou nessa confirmação, ou passou batido por isso? Não, passou batido. Eu só nunca tive essa confirmação. Eu já consegui ver meu corpo deitado só uma vez, de todas essas experiências, porque eu fiz questão de ver, eu nunca tinha visto. Eu tive que nem eu te falei, deitei, aí no segundo sono, eu fui injetado, cuspido para fora, no astral, do bairro. Eu parei na frente da casa da vizinha, do outro lado da rua. E só que eu estava no lado de fora da casa dela, que eu vi o tijolo vermelho, que era aquele tijolo baiano, que chama aí no Brasil, né? A casa dela é com esse tijolo. E eu estava no alto, e eu olhei eu estava assim, na mão segurando, eu falei, pô, eu tô fora do corpo. Eu peguei a lucidez ali. Aí eu olhei assim, eu falei, aqui é minha rua. Eu olhando para a casa dela, segurando a parede dela. Aí eu olhei para frente, eu vi minha casa, eu falei, pô, vou ver meu corpo. Eu quero ver meu corpo. Aí eu fui lá, indo até a minha casa, atravessei a rua, vamos dizer assim, vi minha moto estacionada e eu moro no primeiro andar. Aí, no sobrado, na verdade, eu moro no sobrado, né? Aí eu não sabia voar na época, não sabia voar. Eu apoiei a minha mão nas motos para pegar impulso. Nisso que eu peguei impulso, aí eu fui subindo e na janela, vi meu corpo lá através da janela. Aí eu, caraca, vi meu corpo. Aquilo foi uma satisfação enorme. Oh, caramba, meu corpo tá ali, ó. E que bacana, que legal. Eu fiquei tão feliz que aí eu entrei, atravessei a janela, fui indo pro meu corpo, vi a minha esposa deitada, o corpo dela aqui, ela em cima do corpo dela deitada, passei por ela e encaixei no corpo. Aí nisso que eu deitei, eu falei, caraca, aí quando eu acordei, eu despertei, eu falei, caramba, vi meu corpo, que legal, eu nunca tinha visto meu corpo assim. Você teve mais ou menos umas 8 experiências, né, assim, significativas, pelo menos, né, que você se lembra com coisas tendo acontecido. E agora você acabou de falar, assim, que você não sabia voar ainda, né? Então eu suponho que ou você agora sabe voar ou aprendeu algumas técnicas e uns macetes para conseguir se deslocar, né? Seja no duplo, né, que existe daqui, ou seja numa esfera aí mais elevada. Eu queria que você contasse, explicasse para a gente como que foi esse aprendizado, né? Se alguém chegou a te ensinar alguma coisa, ou foi assim, autodidata, você foi aprendendo sozinho como se deslocar, quando que você faz movimentos que você faria aqui, coisas que você percebeu que só pela mente já funciona. Explica um pouquinho essa trajetória. Então, hoje, foi um rapaz aqui, físico, ele mora no Brasil, que nem eu conversei com ele, aí ele também tem projeção astral, ele até mesmo falou, eu falei para ele, ó, eu não consigo voar fora do corpo. Aí ele falou, faz isso então, quando você estiver fora do corpo, você dá 7 pulos, ele conversando comigo, você dá 7, conta e dá 7 pulos. No sétimo pulo, você vai conseguir flutuar, você vai conseguir voar. Pô, que bacana. Legal, então eu vou fazer esse teste.
Só que ele me falou, e eu, depois de 2 meses que eu tive a experiência, acho que depois de 2 meses que eu tive a experiência. Aí eu vou contar a experiência. Eu acordei, eu me despertei no astral, e era um lugar meio que escuro, meio que tudo bagunçado assim, e eu saí de uma casa. Eu lembro que eu saía de uma casa assim, eu saí, e tinha a telha de brasilite, o local, e uma construção. Eu prestei atenção. A telha de brasilite e um local meio que sujo, assim, meio que bagunçado. Eu fui sair, até sair debaixo da telha de brasilite, e pensei assim comigo: eu vou pular para ver se aquilo que o rapaz falou é verdade. Aí eu comecei a contar. Aí eu comecei a contar 1, 2, contando no astral, 3, e pulando. Aí eu fui pegando altitude. Na 7ª, realmente aconteceu. Eu voei na 7ª. Pô, que bacana, então funciona. Aí comecei a voar. Aí eu falava, mentores, eu tô fora do corpo, se precisar de auxílio, eu tô aqui à disposição. E comecei. Aí eu falei de novo, mentores, só que eu pensava, né, mentores, eu tô fora do corpo, se precisar, eu tô à disposição. Nisso, eu vi a cidade toda iluminada, com umas casas nos lugares. Aí eu fui caindo. Aí, nisso que eu caí, veio uma intuição. Não sei se foi minha ou se foi alguém. Tá vendo aquele cara de verde, de preto? Fala com ele. Só que eu não via ninguém. Aí eu começava a andar e eu chegava num lugar que tinha um casal sentado numa mesa. Parecia, não sei, eu colocava as mãos assim. Foi a primeira vez que eu senti o lugar. Eu coloquei as mãos em cima da mesa e senti a mesa. Aí eu falei, que lugar é esse? Aí o cara todo assustado, assim, sentado, todo assustado, olhando pra mulher. Aí ele aqui, Albânia. Aí eu, tá, mas que lugar que fica? Aí ele olhava pra mulher assim, ele, Estados Unidos, não é? Aí eu olhando assim, aí daqui a pouco eu comecei tipo, sair tipo, fui voltando, aí eu voltei. Quando eu voltei pro corpo, a minha filha tava dormindo comigo na cama, ela bateu no meu corpo, ela se mexeu e bateu, aí foi quando eu voltei. Aí eu voltei pro corpo. Aí eu acordei e falei, pô, Albânia. Aí eu entrei lá no Albânia, Estados Unidos, não existe isso lá. Aí eu conversei com uma menina que eu já tinha conversado com ela. Eu falei, eu vou falar o nome dela aqui. Eu falei, Lana, é isso. Ela falou, não, Luiz, não se preocupa, porque o que lá não é a mesma coisa que aqui. É totalmente diferente. Não se apegue a isso. E aí, enfim, voltando a falar, então eu tive a minha própria experiência de pular e conseguir voar. Então, assim, agora, da próxima vez, eu vou fazer isso de novo. Eu vou pular 7 vezes, eu vou sair voando. Então, agora, eu sei voar. Que legal, que legal. Quantas histórias mais você tem para contar, que você gostaria, né, enfim, de contar? Só para eu saber, assim, administrar aqui a questão do tempo. Bom, posso contar 2, mas 2 assim que foi bem, bem interessante, muito bacana. Tá, manda então primeiro. A primeira foi assim, quando eu comecei a praticar as energias, eu peguei um caderno, coloquei nome das pessoas encarnadas e desencarnadas e comecei a mandar luz, mandar energias em vigília, enviar doação, enviar energia. Teve uma vez que eu estava no Facebook, e tinha um rapaz que ele desencarnou, que eu vi, fulano morreu e tal. Antes disso, cara, eu nunca vi mentor e nunca vi ninguém familiar. Tipo, meus avós, meu avô que morreu, minha tia, minha prima, eu nunca vi. Aí eu peguei o nome dele
e coloquei no caderno. Falei, pô, vou mandar energia positiva para ele, né? Para onde quer que ele esteja. E comecei ali todo dia, era toda quarta-feira eu faço essa irradiação de energia. Aí toda quarta e tal, e vou deitar, vou dormir e tal. Teve uma vez que eu estava deitado, aí eu senti o corpo, o corpo astral saindo, e eu chegava no lugar. Nisso que eu chegava no lugar, era um lugar meio que parecia um hospital. Eu ia entrar e eu sentia que tinha gente atrás de mim. Eu nunca vi. Eu não vi, mas eu sentia que tinha gente atrás de mim. E quando eu olhei para frente, assim, quando eu olhei, peguei a lucidez, tinha um rapaz e uma moça. Só que a moça, ela estava atrás de um balcão. Eu ia entrando. Quando eu ia entrando, o rapaz falou assim, calma aí. Para você entrar aqui, você tem que colocar o seu nome ali. Aí eu fui até a mulher que estava atrás do balcão. E o meu nome é Luiz, meu nome inteiro, Luiz Felipe Dias. Aqui todo mundo me conhece como Luiz Dias. No Brasil, me conhece como Felipe. Minha família, meus amigos aí no Brasil só me chamam de Felipe. O porquê? O nome do meu pai é Luiz. Então, para não confundir, o meu pai é Luiz e eu sou Felipe. Pronto. Eu coloquei Luiz Dias. Aí o cara viu até, a menina falou assim, não, coloca o seu nome, o nome que nós conhecemos aqui. Aí o cara falou, tá tudo bem aí? Aí ela falou, não, é só para ele colocar o nome dele, o segundo nome dele. Aí ele falou, coloca o nome Felipe, que aqui a gente conhece como Felipe. Falei, tá bom. Aí coloquei Felipe. Aí ele falou, agora você pode entrar. Nisso que eu entrei, eu vi 3 senhoras sentadas. Eu andei assim, elas estavam do meu lado esquerdo. Do meu lado direito, era uma porta, tipo porta de hospital. Sabe aquela porta que abre quando você encosta? Só que eu não estava vendo, não era transparente, era branca. Não dava para me ver o que estava do outro lado. E estava fechada. Eu continuei seguindo reto. Passei por um corredor. Nisso que eu entro, aí eu passei por um corredor. No segundo corredor, eu viro à esquerda. Quando eu viro à esquerda, eu vejo aquele meu amigo que tinha desencarnado recentemente. Ele estava lá de branco. Aí eu olhava para minhas mãos, eu não vou falar o nome dele aqui, eu falava, fulano, eu posso te ajudar. Aí ele, mas quem disse que eu estou precisando de ajuda? Eu não quero ajuda. E eu com a mão cheia de energia. Eu posso te ajudar. Não, mas eu não quero ajuda, que não sei o que, você tá assim, não sabe nem o que está acontecendo. Aí eu falei pela terceira vez, não, mas eu posso te ajudar. Aí a entidade, eu escutei a entidade que estava atrás de mim falando assim, não insiste, não insiste. E ele entrou numa sala. Nisso que ele entrou numa sala, ele falou assim, eu falei para ele assim, ó, você sabe onde que eu moro, se você quiser ajuda, você vai até lá. Eu falei para ele. Aí ele falou assim, alguém sabe onde que o Felipe mora aqui? Aí eu saí da sala. Eu voltei o caminho, aí quando eu passei pelo corredor, tinha uma moça varrendo. Aí eu falei, tem mais algum lugar aqui que eu possa visitar? Aí ela balançou a cabeça e fez assim. Aí eu continuei, as 3 senhoras estavam lá ainda. Aí eu comecei a abraçar as senhoras. Eu falei, ficam com Deus. Aí abracei uma, abracei a outra, a terceira levantou e entrou na porta. Nisso que a terceira levantou, eu senti meu corpo vindo. Eu senti eu voltando pro corpo. Aí eu voltei pro corpo, encaixei e acordei. Falei, caramba, mais uma projeção. Pô, e era o fulano de tal. Pô, que legal. Mas e aí, será que ele tá bem? Será que ele não tava? Por que eu fui levado para lá? E começou o questionamento. E eu fiquei com esse questionamento e não tinha a resposta do questionamento. Quando o Wagner Borges veio para cá, para Inglaterra, eu contei isso para ele. Aí ele me falou, você foi levado para dar uma assistência, só que com o livre-arbítrio ele não queria assistência e você foi o mentor te trouxe de volta para o corpo. Falei, eu achei que eu estava... eu tinha achado que eu estava querendo sair ajudando todo mundo.
Falei, posso te ajudar, posso te ajudar. Aí o Wagner falou, não, você foi levado para ajudar ele. Só que ele não queria ajuda, então você foi trazido de volta pro corpo. Falei, que interessante. Aí tudo fez sentido. Vou aproveitar que você tomou esse gole aí e tudo vai fazer muito mais sentido se você se inscrever no canal Mistérios do Desconhecido, se você curtir e compartilhar esse vídeo, essa conversa interessantíssima que a gente está tendo aqui com o Luiz, ou Felipe, dependendo de onde você está, e colocando aqui embaixo, no campo de comentários, a cidade no Brasil ou no mundo de onde você acompanha a gente. Se você tem histórias de vivências, de situações que você gostaria de compartilhar, não com a gente, mas com o mundo todo, faz como o Luiz Felipe fez, manda uma mensagem para nós em mdd.canal@gmail.com, que a gente vai receber com o maior carinho, vamos ler a sua história, vamos entrar em contato e, muito provavelmente, a gente vai organizar aí uma gravação para poder, para que você possa ou vir até aqui, se você tiver condições de vir até São Paulo, ou, no caso do Luiz Felipe, como ele está um pouco longe, né, assim, a gente faz uma gravação por conferência, aí, por call, e vai ser muito interessante também que a gente não vai perder uma história tão interessante como essa que o Luiz está contando, apenas por uma questão aí de distância, tá bom? Então é isso. Luiz, agora que a gente se encaminha já para os finalmente, eu vou te pedir para contar mais uma última experiência que você separou aí para a gente, reservou para a gente, e tem mais coisa ainda hoje. Fica aí que você vai ainda se surpreender com mais conteúdo aqui no seu Mistérios do Desconhecido. Por favor, Luiz Felipe. Essa experiência que eu quero compartilhar, Carlos, é assim, eu aprendi também que você não precisa estar dormindo para você ter uma projeção astral. A projeção astral, você consegue ter uma projeção até no estado meditativo, você não está dormindo, você está meditando, você consegue sair do corpo. Então, essa projeção que eu quero compartilhar, que ela mostra que não é necessário estar dormindo. O porquê? Vamos lá, eu acordei de madrugada, fui no banheiro, como de costume, deitei, comecei a trabalhar as energias. E comecei a fluir as energias ali, de barriga para cima, comecei a trabalhar as energias e tal. Aí comecei a trabalhar até aprendi para trabalhar no chakra dos pés também, para você começar a trabalhar ali. Aí comecei dos pés, subia para a cabeça, e descia. A uma certa altura, eu acordado ainda, eu senti alguém pegando no meu pé, nos meus dois pés, e levantou o corpo astral. Aí ficou, tipo, levantado assim. E eu fiquei no corpo, eu abri o olho e vi uma luz branca. Levantou e começou a balançar. Eu estava acordado e começou a balançar. Aí ele balançando assim, só as pernas. A cabeça, o tronco estava no corpo, só levantou as pernas astral, balançando. Carlos, daqui a pouco ele falou assim, vamos, e me puxou. Nisso que ele me puxou, eu comecei a voar, cara. Ele estava na frente e eu estava voando atrás e eu sentia outra presença atrás, só que eu não via nada. Eu estava com os olhos fechados e tentando abrir assim. Nessa época eu ainda não sabia que não era eu deveria ter pulsado luz no chakra frontal. Só que, enfim, eu consegui abrir um pouco o olho assim, conseguia ver só as pernas dessa entidade, desse mentor que me tirou da frente, eu atrás e senti a presença atrás. E ele falando, por aqui, por ali, vamos por lá. Aí entrava no mar, saía lá do outro lado, eu passava nas casas, eu olhava assim as casas, eu olhava as pessoas na varanda, eu via as casas, aí eu vi o mar, a gente entrou dentro do mar, só que a gente entrou e saiu do outro lado, e eu sentia tipo a água no corpo astral, assim, foi muito interessante. Só que entrava e saía do outro lado, a gente não foi pro fundo do mar. Saía do outro lado, aí chegou no local. Nisso, eu comecei a descer lentamente e sentar numa cadeira.
Nisso que eu sentei na cadeira, cara, eu abri o olho um pouco meio que aberto, eu comecei a ver gente chegando. Ou seja, tinha também, as outras pessoas estavam fora do corpo, começando a chegar, chegando, e tinha uma mulher desse lado aqui e um rapaz desse outro lado. A mulher se virou de costa para mim assim e falou assim: abre o olho, abre o olho. Aí eu falei: eu não consigo, tava meio que fechado, eu não consigo. Aí ela falou assim pro cara: ajuda ele a abrir o olho. E não tava conseguindo. Aí nisso, que todo mundo tava chegando, aí eu olhei assim, com o olho meio que aberto, tinha um rapaz lá na frente, era uma palestra. A gente foi levado lá para a palestra. Mas, Carlos, eu não sei o que aconteceu nessa palestra. Eu, tipo, apaguei na palestra. Não sei, Olha só. só que, tipo assim, eu não sei se era para mim ter apagado, só que eu lembro do retorno. Quando a palestra acabou, eles me pegaram de volta, aí eu vi. Eles me puxaram de volta e veio no mesmo sentido que a gente foi, no mesmo caminho que a gente foi o caminho de volta. Aí, um na frente, no meio e o outro atrás. Vamos ali, por aqui, vira para lá. Sentido o mesmo caminho. Só que dessa vez eu não lembro de ter entrado no mar. Eu já não lembro. Aí fez o caminho, é aqui, ó, desce, vamos descer. Aí desceu, chegou aqui em casa. Cara, quando eu encaixei no corpo, foi uma sensação, uma energia inexplicável. Começou a expandir assim para o quarto. Uma energia, eu fico, para mim não perder essa sensação, eu estava acordado no corpo, mas eu fiquei de olhos fechados para sentir a energia. Eu não tive aquela sensação de já querer, a empolgação. Eu fiquei deitado ali com os olhos fechados para sentir aquela energia, que foi uma energia muito agradável, uma energia ótima. Tentando fazer durar um pouco mais, de repente. Isso, aí a energia foi passando, aí acalmou. Aí quando acalmou, eu abri o olho e falei, cara, que coisa boa, meu. Que coisa boa. Aí eu sentei na cama, sentei, pô, foi uma projeção, mas o porquê que eu não vi aquela palestra? Não tive resposta. Não tive resposta. Era uma palestra que eu participei, só que eu não trouxe a memorização. Você chegou a comentar com o Wagner, por exemplo, por que você não se lembrou? Ou existe alguma explicação plausível para isso? Porque você foi, nitidamente, como você contou, você foi patrocinado. Aí veio alguém foi até você, né, aproveitou o seu estado de meditação, te chacoalhou, ajudou a arrancar você fora do corpo, te conduziu através de um caminho meio longo, né, e meio cheio de aventuras, né, por vários lugares que vocês foram voando, chegaram até o local, você tinha consciência de que não estava consciente, né, tão lúcido quanto poderia ou deveria estar, e ao final você não se lembra do que aconteceu, mas lembra da ida e da volta. Então, numa oportunidade, você, por favor, consulte, né, alguma pessoa mais experiente para a gente saber o que aconteceu efetivamente. Porque eu nem comentei isso com o Wagner, porque são tantas. Se eu sentar aqui e falar, tentar, vai encher o saco dele. Aí eu guardei, aí eu conversei com uma amiga minha aí do Brasil, que todas as experiências eu comento com ela. Ela é espírita. Ela gosta de escutar as experiências. Aí eu comentei com ela, ela falou, às vezes não é para você lembrar, ou às vezes você tá no seu subconsciente, tá ali guardado, e no seu dia a dia você foi agindo, foi fazendo, foi soltando ali fragmentos aos poucos, sem saber, vai, tipo, para você não saber, ou para você deixar guardado, e aos poucos, ou mais para frente você vai saber disso. Vai fazer sentido, ou de repente você vai lembrar em bloco, né? De repente já. Ou às vezes eu posso até ter lembrado e não ter ligado uma coisa com a outra, entendeu? Mas foi uma experiência assim, muito bacana, porque eu senti puxando nos meus pés e levantando assim, cara. Foi muito engraçado, cara. E eu tava acordado.
assim, para a gente, como você falou, para a gente ter a noção, né, saber que não depende do seu corpo físico estar dormindo. Um estado de aquietamento, de meditação, também pode ser aí o trampolim para uma experiência desse tipo, né? Sim. Que estudiosos, né, palestrantes, autores que você gosta, que você acompanha na parte de vídeos no YouTube, seja no Brasil ou de fora daqui, nessa temática de experiências fora do corpo? As minhas referências, que eu adoro a projeção astral, então eu foco mais na projeção, mas eu estudo de tudo. Eu estudo o hinduísmo, o budismo, estudo tudo, mas o meu foco mesmo é a projeção. As minhas referências daí do Brasil é o Wagner Borges, o Saulo Caldeirão, o Luiz Roberto Matos, ele tem um canal também que ele é projetor. Aí eu tenho o Igor Ventura, e o Igor, ele é essencial, é fundamental, que ele fala da mediunidade, ele fala de tudo. E o Diego Roque, que também é um cara, assim, fora do comum. Então, essas são minhas referências, mas esporadicamente eu vejo também o Caio Sérgio, o pastor Caio Sérgio, eu vejo o Rodrigo Betim, também tem o... Caramba, como é que é o nome dele? Ah, agora esqueci, cara. É porque eu vejo bem aleatoriamente, mas o foco mesmo são esses. É o Saulo, o Wagner, o Diego Roque, o Luiz Roberto Matos, e a Raul Gamache, cara. Eu gosto demais da Raul Gamache. Tem um baita conhecimento também. E de leitura, você falou que gosta muito de livro físico, né? Você lê também autores que eu sei que nos Estados Unidos tem muitos legais, tem até você como fala inglês e conhece a língua, de repente é interessante. Você chegou já a ler algum dos grandes autores estudiosos americanos desse tema? Não li, mas eu escutei o audiobook do Aventuras Além do Corpo, que é do William Buhlman. É um dos meus livros favoritos, esse. É espetacular esse livro. Eu não li o livro, eu escutei o audiobook. Eu escutei o audiobook do Valdo Vieira, do Projeção da Consciência. E também outro, não só da projeção, eu escutei o da Bárbara Umbrena, lá do Mão de Luz. Também tem o livro do... Como é que é o... Caramba! O Não da Projeção é o Guardião da Meia-Noite, que eu acho que é um livro muito, muito bacana. Também tem da série do André Luiz, lá, o Nosso Lar, eu escutei ele em audiobook. Cara, se tu escrever no YouTube audiobook e o livro, tu encontra muita coisa, cara. E o detalhe, né? Como eu trabalho de moto, aqui você pode usar fone enquanto você está dirigindo. Aqui você pode. Sim. Até de carro, você pode dirigir escutando fone. Até eu já vi cara com fone de ouvido grandão. A polícia não enche o saco. Então eu coloco o fone de ouvido e vou escutando enquanto eu vou trabalhando. Eu vou escutando ali o audiobook, vou escutando as palestras, vou vendo os vídeos. Você, né, assim, a gente percebe que você está muito assim, empenhado, né, em estudar e se desenvolver cada vez mais, em investigar e também em compartilhar com outras pessoas, né, em especial pessoas que têm as experiências de projeção, né, para trocar figurinhas. Aí eu queria que você falasse um pouco aí dessa sua iniciativa, né, que desde que a gente conversou a primeira vez até agora, nesse intervalo, você criou um canal de YouTube aí e já chamou vários colegas projetores para compartilhar essas experiências, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como tem sido aí essa vivência de ter um canal, de conversar com as pessoas, o que você entende que isso pode agregar, não apenas para vocês projetores, mas para quem ainda está aqui olhando muito interessado do lado de fora e não vê a hora de conseguir entrar para esse clube aí de ter as primeiras projeções. Então, eu decidi que nem da primeira vez que a gente tinha falado, demorou, aí nesse intervalo eu criei o canal. O porquê? Eu estava querendo fazer, eu ia criar um canal falando das minhas projeções.
Falei, acho que eu vou criar um canal falando das minhas projeções. Só que certo tempo, eu vendo o vídeo e tal, estudando, aí veio um insight, veio uma intuição, alguém falou. E quando as suas projeções dão uma trégua, você vai ficar sem conteúdo e você vai fazer o quê? Aí eu falei, pô, faz sentido. E eu não, e tipo assim, aí eu vou começar a mentir para ter Inventar, né? inventar. Aí eu falei, não, então você tem razão, porque que nem comigo, durante esse tempo todo eu só tive 8 projeções. E quando termina, esporadicamente, aí eu vou só ter conteúdo quando tiver. Aí eu parei e falei, não, não vou fazer o canal não. Só que aí ficou martelando, eu fiquei, não, mas eu tenho que levar isso, cara, porque todo mundo pode ter a projeção. Ah, mas já tem o Wagner Borges falando, já tem o Saulo falando, já tem o Luiz Roberto Matos falando. Aí até o Wagner Borges, na época que eu escutava ele falando, pô, quanto mais pessoas tiver, melhor. Eu vi o Wagner falando sobre isso. Falei, é verdade, então acho que eu vou pro YouTube. Aí eu ficava com aquilo, pô, mas que conteúdo que eu vou falar e tal. Aí, cara, certo dia, pô, acho que eu já sei. Eu vou conversar com as pessoas que têm projeção. Por quê? Isso vai me ajudar também. Porque eu não tenho com quem compartilhar minhas projeções. Eu converso com pessoas que também têm projeção para mostrar para o público que todo mundo, qualquer um, pode ter projeção astral. Falei, é mesmo, então vou fazer isso. Eu lembro, foi em maio que eu tive essa ideia em maio. Aí eu falei com a minha esposa, eu falei, acho que eu vou fazer um canal assim, assado, conversando com as pessoas e tal. Aí a minha esposa apoiou, pô, vai ser muito bacana, legal. Aí conversa com as pessoas que têm projeção. Aí, beleza. Aí criei um canal, falei da apresentação. Fiz um vídeo de apresentação, me apresentando e tal, convidando as pessoas que têm projeção a entrar em contato comigo através do Instagram para a gente marcar uma live. Aí, como eu acompanho o Igor Ventura, eu falei com o Igor e o Diego, que eu tenho o WhatsApp dos dois. Falei com o Igor, tô com uma ideia assim, assensada e tal. Igor, pô, apoio, pode me chamar, eu compartilho com você algumas projeções que eu tenho, que não sei o quê. Aí falei com o Diego Roque também tem projeção, falou, não, eu apoio também, me chama, vamos fazer a live e tal. Aí o Igor foi o que me ajudou, cara. Eu falei, Igor, mas como é que eu faço? Onde é que foi assim, o Diego Roque me ajudou a fazer as capas, entra no Canva, faz a capa e tal. O Igor me ensinou um site para você fazer ao vivo, que já vai direto pro YouTube. Aí eu falei, pô, bacana, então aí o Igor me ajudou a fazer ali um negócio, o Diego me ensinou, tipo, como fazer a capa, e cara, e fiz. Falei, bom, seja o que Deus quiser. Aí, como as pessoas ainda não procuravam, não sabia do tema, aí o que eu fiz? Falei com o Igor, falei com o Diego, eles eles fizeram a live. Aí eu comecei a procurar pessoas. Eu entrava no Instagram, colocava projeção astral. Aí tinha pessoas que eu começava a fazer convite. Tô com um canal assim, assentado, se você tem projeção, vamos fazer um bate-papo e tal, que não sei o quê. Aí o Igor me indicou, foi indo, as pessoas foram entrando em contato, foi indicação. Comecei a puxar pessoas do Instagram, aí o Wagner veio para cá, o Wagner, conheço gente demais que vai te ajudar. Aí o Wagner começou a me passar o contato das pessoas que têm projeção, as pessoas toparam demais e tá fluindo, cara. Já tá 3 meses. E assim, o que o canal quer, mostra que todo mundo pode ter a projeção. Então, aqui eu tenho uma como é que se diz? Acontece uma coisa comigo que o cara que de lá também aconteceu com ele também. E, pô, então as coisas vão se encaixando. O porquê que eu segui... Compartilha experiências, né?
Isso, exato. E isso incentiva as pessoas também a estudar, a procurar a projeção, porque qualquer um pode ter, que nem eu já falei, qualquer um pode ter. E uma coisa eu queria falar também é que as pessoas começaram a procurar, começaram a gostar do conteúdo. O porquê que eu achei interessante da projeção? Porque um canal voltado só para projeção, só para quem tem o do Carlos, que você até chamou, que é o Afinal que Somos Nós, que é uma baita de uma referência também. Aquele canal ali nossa, fundamental, cara. É muito interessante aquele canal, os relatos que as pessoas contam. Então eu quis fazer o contrário. Ele tem da EQM e eu tenho das projeção das pessoas que têm a projeção. Deixa eu só fazer uma correção. Contrário não, complementar. Complementar, exatamente. Corrigindo, complementar. Tem as EQM, tem o da projeção. E tá fluindo, cara. Tá uma coisa assim, muito bacana, velho. Muito bacana. Muito bom. Parabéns pela iniciativa, né? Enfim, a gente coloca aqui embaixo também na descrição o caminho, mas pode falar também o endereço, como que é a URL do canal? O canal é a Projeção Astral com Luiz Dias. Só isso, Projeção Astral com Luiz Dias. E o meu Instagram é @Luiz Dias, JH. Não, desculpa, Luiz Dias PA. P.A. E até deixo aqui o convite, se você me permitir, quem tiver projeção astral e gostaria de compartilhar a projeção, entre em contato comigo no meu Instagram, que a gente marca uma live lá no canal, que a gente faz um bate-papo. E é bem simples, cara. É assim, ao vivo, não tem nada de anormal. Mas eu não tenho projeção nunca. Se você foi... eu converso com as pessoas, mas a minha projeção é tudo... não é tão interessante. Meu, você saiu, viu o seu corpo, você saiu, voou, é uma projeção. Então, vamos conversar sobre isso. Então, assim, qualquer projeção, cara, é válida. Assim como foi muito, muito válido ter você aqui com a gente, né? Como eu falei no começo, a gente já fazia tempo que eu queria conversar com alguém assim que está mais assim no nível mais inicial, né? Não tão experiente, porque para algumas pessoas, entendo que as mais experientes têm certas situações e pequenos detalhes que acontecem que para elas acho que nem é tão importante mais. E você trouxe isso de uma maneira tão humana, né? Tão legal, tão assim, mais próxima da nossa realidade, né? Que acho que foi rico demais. E eu queria te pedir para deixar uma mensagem final, né, para o nosso público, né? Sejam elas pessoas que já tiveram as experiências ou pessoas que ainda não tiveram. Qual que é a importância, como que isso mudou a sua vida e que mensagem você deixa para essas pessoas? A mensagem que eu deixo para quem ainda está estudando, não teve a projeção, não desistir. Continua com os estudos, continua com as suas técnicas, qualquer técnica que você tiver, continua, porque uma hora a projeção vai conseguir, você vai ter a projeção. Isso eu falo de experiência própria, porque eu estava quase desistindo da minha projeção. Que nem eu tive a primeira e demorou de 3, acho que 4 meses para me ter a outra. Eu estava quase desistindo. Então, eu continuei ali me dedicando, me esforçando e tive a projeção. Então, meu recado é para quem ainda não teve, não desiste da projeção. E o recado para quem ainda tem, continua com a projeção, usa a projeção para quando você voltar, trazer algo que agregue no seu dia a dia, porque tem gente que eu já escutei relatos e tal, até pessoas falando no YouTube, aqui não vale nada, aqui não é, eu não sou daqui, isso aqui não é para mim, eu gosto de ir lá, eu vou deitar que eu vou pro astral, que é lá a minha casa. Não é, mantenha o pé no chão, porque é aqui que você está. É aqui que você tem que estar. Então, se você continua tá com as projeções, mantenha o pé no chão quando você acordar, vive o seu dia a dia. Entende? Mantenha aqui. E um recado que eu gosto, o último recado que eu queria deixar também, Carlos, que para as pessoas também que estão iniciando, ou que está
estudando, que tem as projeções, como é que é a palavra? Questione as projeções. Eu aprendi a questionar, a manter o pé no chão, porque nem tudo também nem tudo são flores, e nem tudo é viver num mundo de arco-íris. Ah, pô, vi fulano de tal, vi ciclano. Não, questiona o porquê que eu fui levado até lá, quem que eu fui, o que eu fui fazer, o porquê que eu tô fora do corpo. Isso foi verdade, isso foi projeção, isso foi sonho lúcido, isso foi apenas um sonho. Então questione. A gente tem como é que se fala, né, o dever de questionar. Tem que questionar. E o último recado mesmo aqui para deixar, que eu acho bem interessante, quem tem a projeção, quem está estudando e está tendo as projeções, é escrever, anotar. O diário, né? Fazer o diário. Um diário projetivo, vamos dizer assim. Porque isso é muito importante, porque você escreveu ali, teve sua primeira projeção, escreveu, a segunda escreveu. Depois de um tempo, pô, vou lá ver como é que foi porque às vezes até pode até esquecer, ou fica tão vívido, mas você, pô, caramba, você não lembra. Você lembra, só que não tá ali. É quando você pega, vem aquela imagem, vem a sensação novamente quando você tá lendo a projeção. Você relembra coisas, né? Isso, você relembra as coisas. Então, senhoras e senhores, meninos e meninas, esse foi Luiz Felipe Dias, direto de Londres, aqui para São Paulo, Mistérios do Desconhecido. Luiz, muitíssimo obrigado. Vamos trocar figurinhas, vamos continuar conversando aí, que sei que dessa amizade ainda a gente vai... Vou te contar muita coisa boa ainda das minhas que vão acontecer. Vamos sim, e eu faço um convite quando você tiver a sua primeira projeção, vamos fazer um bate-papo lá no canal. Com certeza, com certeza. Ó, pessoal, muito obrigado também pela companhia de vocês, pela confiança sempre aqui de buscar conteúdo aqui no Mistérios do Desconhecido. E se você acompanhou esse vídeo, essa conversa tão gostosa, tão agradável até aqui, deixa no campo de comentários um termo que o Luiz Felipe se referiu, né, disse, aliás, para se referir à importância das experiências fora do corpo, que ele colocou divisor de águas, que é o que significou a experiência fora do corpo na vida dele. Beleza, pessoal? Beijos e abraços a todos e até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Muito bom, senhor Luiz Felipe Dias. Que legal. Que legal. Muito obrigado, Carlos. Mais uma vez aí. Muito obrigado. Assim, muito interessante. Não, imagina, a gente que agradece, né? Se você que trouxe aí muitos elementos, né? Como eu falei, ouvi coisas assim de gente muito experimentada, né? Tem pequenos detalhes, pequenas coisas que você contou, que você trouxe, que essas pessoas acho que já nem se importam tanto mais com isso. E você trouxe assim com não entenda mal, tá? Mas assim, uma inocência, né? De uma criança que tá descobrindo, né? Aquilo que você falou de sair correndo, eufórico, super feliz, como... A cena que eu imaginei foi tipo um cachorrinho na praia, né? Assim, encantado com o que ele tá vendo. Exatamente, cara. Assim, eu ainda tô iniciando, tô caminhando ali com a criança quando tá andando, tô andando no andador ainda. Eu tô deitado no berço ainda, mas já a gente levanta.